versículo 5. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Então, quando ele soube do que tinha acontecido, com a equipe dele, ele falou: não, fique aí para eles não voltarem daquela forma para suas casas, e suas mulheres, seus familiares, os vissem daquele jeito, de uma forma humilhada. E aí no versículo 6, vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Então olha só, antes de saber o que Davi ia fazer, por conta do ato, que eles cometeram de provocação mesmo, de humilhação à equipe de Davi, ele já fez alianças, os amonitas, o rei dos amonitas já chamou, uma galera, os arameus, para se aliar a eles, contratou não sei quantos mil soldados, somando aí, foi 20.000, mais 1.000, mais 12.000, dava uns 40.000 soldados, para atacar Davi, já imaginando que ele ia fazer alguma coisa. Aí no versículo 7, ao saber disso, quando Davi soube, que eles estavam se organizando, Davi ordenou a Joabe, que era o chefe do exército dele, que marchasse com todo o exército. Repita comigo: marchasse. Marchasse com todo o exército. Quando ele viu que não tinha jeito, quando ele viu que ele ia ser atacado, não importou, se ele tinha agido com boa intenção ou não, ele precisava marchar, ele precisava fazer o que tinha a ser feito. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, os amonitas. E os arameus, que foram aqueles soldados que eles contrataram e se aliaram, se posicionaram, em campo aberto. Então os amonitas de frente, os arameus em campo aberto. Versículo 9, vendo Joabe que estava cercado pelas lideranças de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Então essa galera ia ficar de frente com os arameus. Pois o restante dos homens, versículo 10, sob o comando do seu irmão Abissai, e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Versículo 13, então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram deles. Era aquela quantidade toda de soldados. E eles fugiram dos israelitas. Versículo 14, quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Então eles colocaram todo mundo para correr. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Ele voltou também para armar uma nova estratégia. Versículo 15. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Então aqueles soldados que foram contratados ainda não desistiram. Falou: vamos nos reagrupar aqui e agora tentar um novo ataque. Versículo 16. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates, chamou mais gente ainda. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Versículo 17. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então aí eles desistiram de se aliançar com os amonitas. Amém? E aí depois disso que vem a parte, porque a guerra não tinha terminado, eles tinham vencido os arameus, que tinham se aliado aos amonitas, que eram os verdadeiros donos da guerra, aqueles que
humilharam os soldados de Davi. Então, mas aí isso já vai ser uma outra parte. De pronto, né, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, né, sobre essa confusão aparente que rolou com Davi. Como eu falei, ele era um cara honroso, né? Se tem uma pessoa que nos ensina sobre honra é Davi, né? Um cara realmente honroso e foi lá prestar condolências, né? Mandou pessoas para prestar condolências. Ele agiu bem intencionado e aí de repente acabou numa guerra. E como eu falei, né? Independente de ele ter tido culpa ou não, ele falou o quê? Vamos nos preparar e vamos marchar, porque existem lutas que a gente não tem que se perguntar se a gente teve culpa ou se não teve culpa. Muitas vezes a gente pensa, ai, mas eu não escolhi, né? Eu não escolhi a família que eu estou, eu não pedi para nascer, podia ser mais fácil. Mas se o Senhor te colocou onde você está, é porque tem um propósito. E Ele te pede para lutar. Não adiantaria se Davi ficasse aqui murmurando, né, se lamuriando, dizendo, Senhor, poxa vida, mas eu fui lá prestar condolências, mas eu fui lá, mandei minha equipe, né, para honrar, para dizer que podia contar conosco, que nós sentíamos muito pela morte do rei, e olha o que fizeram com a gente. Se ele ficasse chorando e murmurando e se lamuriando dessa forma, as equipes lá dos amonitas já estavam se preparando para atacar, eles teriam sido massacrados, não é verdade? Mas, no entanto, tem situações na nossa vida que a gente tem que simplesmente parar e fazer o que tem que ser feito. E fazer o que é correto. Muitas vezes a gente age realmente bem intencionado. A gente está numa guerra emocional, a gente quer o melhor para o outro. A gente está num relacionamento, às vezes, que você acha que é de Deus. E aí, vem a outra parte. Você está lutando a luta errada. Porque nesse cenário de guerra existe o lado de Davi, que agiu com bravura, mas existe o lado de Anum, que era o rei dos amonitas. Ele escutou maus conselhos. Ele entrou numa guerra por orgulho, por bobeira, por imaturidade. E ele foi massacrado. Então, qual é a luta que você tem lutado? A luta que Deus te colocou? Ou as lutas vãs? As lutas que você tem criado porque não quer enfrentar a verdadeira causa do teu desconforto, da tua tristeza, da tua depressão? Você tem colocado Deus na frente das tuas situações? E eu não estou falando de você lutar sozinho ou de qualquer jeito, não. Estou falando de você realmente lutar com Deus, porque a gente viu aqui, né? Eles falaram no versículo 12, seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então a gente tem que fazer a nossa parte, porque o Senhor vai fazer a dele. Às vezes a gente deixa os conselhos do diabo invadir a nossa mente, porque diz assim, olha, não é bem assim não, você vai pedir perdão, mas está brincando com a tua cara, mas você está certo, você que está certo, deixa Deus falar com ele. E na verdade essa é a verdadeira luta. Lutar contra as nossas emoções, contra os enganos na nossa mente. Lutar a luta de Deus. Porque não importa se a gente vai receber o perdão. Porque não importa se a gente vai sair de bobo. O que importa é que Deus vai estabelecer a vontade dele. Existe uma cultura enganosa nesse mundo. E muitas vezes ela está dentro da igreja. De que o esperto é o mais legal, que se sai melhor. Né? Aquele que tira os outros, né? Aquele que está sempre por cima, aquele que se dá bem nas situações. É uma cultura do diabo. Eu tenho tanto ódio dessa cultura. E sabe por quê? Porque durante muito tempo eu não me aceitava. Eu não me aceitava por ser boazinha, entre aspas, né? Boazinha no sentido de já ter uma compaixão genuína em mim, que era de Deus. Mas eu via pessoas, né, que eram mais
extrovertidas às vezes, mas não é isso, não. Que eram mais incisivas, né? Que eram mais... que tiravam mais as pessoas, que faziam o que dava na telha, que andava de nariz empinado. E o mundo pregava, né? Ensinava que isso é legal. E por isso que eu falei que não é questão de ser extrovertido, né? Que cada um tem seu temperamento, isso é bom, aleluia, Deus nos fez cada um de uma forma particular, peculiar, isso é maravilhoso. Mas isso é a luta errada. É lutar para ser algo que você não é, lutar para ser, eu lutava para ser algo que eu não queria ser. E isso existe tanto porque eu ouvi esses dias, né? Uma pessoa que disse para mim, né? Que estava conversando e se abrindo comigo e falando exatamente isso. Não, mas eu não aceito ser assim, porque eu sou tímida. Eu falei, mas você é tímida. Você chega, conversa, dá a palavra na célula, faz as coisas. Você é tímida. Porque eu queria ser mais assim, né? Chegar com as pessoas e já falar com todo mundo, e tirar brincadeira com todo mundo. Eu falei assim, mas você conhece essas pessoas que você ia chegar? Assim, não conheço. Eu falei, por que tu queria chegar no lugar, criatura, e falar com todo mundo, brincar com todo mundo que tu não conhece ainda? Você é assim. Tem coisas que a gente pode melhorar, mas tem coisas que é nosso. Você não precisa lutar para ser outra pessoa. Tem que lutar a luta certa. Outra luta enganosa. Vocês já ouviram falar que pessoas que cometem suicídio são corajosas? Eu não tenho essa coragem. É a luta errada. O diabo vem na mente, né? Fala isso, vai acabar a sua dor. Pode fazer. Algumas pessoas vão sofrer, mas depois passa. Dessa forma você vai se vingar. Aí a gente diz, nossa, eu não teria essa coragem. É a coragem errada. É a coragem falsa. Coragem mesmo é ficar e lutar. É ficar e enfrentar. Essa é a luta que Deus pede. Essa é a luta que Deus quer. Existem territórios que nós precisamos encarar e lutar. Não vai ficar adiantando mesmo a gente se lamuriar. A gente precisa lutar. Lutar a favor do perdão. Lutar a favor da família. Lutar contra os vícios. Lutar contra essa cultura do mundo, contra os padrões do mundo. É isso que o Senhor nos chamou. Existem situações na nossa vida que simplesmente nós temos que ir e fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente diz, né? A gente fica na dúvida de algumas coisas. Será que eu devo fazer isso? Tem coisas que a gente fica esperando a direção de Deus, né? Assim, real mesmo. Mas tem coisas que são princípios do Senhor. Será que eu devo lá me reconciliar com os meus pais? Será que eu devo? Sim, é essa a luta. Será que eu devo continuar nesse casamento infeliz? Aí vem o conselheiro, né, e fala assim, olha, você tem que ser feliz. Já viram um negócio assim que diz, que é uma carta do diabo, né? Se te faz bem, vai em frente. Assinado diabo. É tipo isso, porque é isso que as pessoas falam, né? A felicidade pela felicidade. Então eu tenho que continuar no casamento infeliz? A felicidade não é necessariamente o parâmetro para o casamento, né? Então você tem que lutar pelo casamento. É certo, né? Exceções de violência, não. Mas eu estou falando do princípio de Deus mesmo. Então sim, é essa luta que você tem que enfrentar. Quem já assistiu aquele filme Minha Vida em Marte? Pouquinhos. A gente não tinha assistido não, então tem pão em cartaz, né? Aí não tinha muitas opções, a gente foi lá ver. E aí, não sei se vocês assistiram, vou fazer spoiler aqui. É uma situação de separação, e não separa, e lá no final, eles estão diante lá já do juiz e tal, dos advogados, para separarem ou não. E aí ele pede para continuar, né? Poxa, meu amor, a gente já viveu tantas coisas, temos uma filha, não sei o quê. Vamos tentar mais uma vez? Aí o filme mostra, é um filme na cabeça dela, né? Lembrando do início, que era muito bom, muito maravilhoso, e depois as dificuldades, né? A frieza que vem no casamento e tal e tal. E aí ela diz assim, meu amor, a gente está com medo agora de tomar essa decisão, mas a gente tem uma vida inteira pela frente. Vamos viver, vamos enfrentar o novo. E aí aparece, né, a mulher feliz lá na praia depois, não sei o quê. Gente, que mentira, que engano. Que engano. É a luta errada. É a luta de Anum,
que ouve os maus conselhos. E pode até no início parecer que vai ganhar, né? Contratou não sei quantos mil soldados, parece que está tudo bem, mas lá na frente vem a derrota, não tem como. Vem a derrota. Então a verdadeira luta é a luta conforme a direção de Deus, e é essa que tem que prevalecer. Amém? Outra coisa falando a respeito disso, né? Muitas vezes a gente, falando ainda da questão de família, Deus falando comigo, né, sobre a gente sempre achar que muitas das consequências da nossa vida hoje advêm da nossa base familiar. E de fato existe, né? Questão hereditária mesmo, espiritualmente falando. Isso existe. Mas muitas vezes a gente não resolve, não lutar contra pessoas, né? E nossa luta nem é contra pessoas, nem contra carne, nem sangue, é contra principados e potestades. Mas a gente não luta contra esses sentimentos. Porque se você for parar para pensar, a gente passa um tempo com a nossa família nuclear, né? Chega um momento da vida que a gente escolhe com quem vai casar. A palavra de Deus diz, né, que homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então a gente tem o poder de escolher com quem a gente vai passar a maior parte da nossa vida. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. Por mais que a minha família que meus pais não tenham sido presentes, por mais, né, que eu nem conheça o meu pai, por mais que ele tenha feito, né, cometido dores em mim, às vezes dores físicas mesmo, tenha deixado essas marcas no meu coração, eu tenho a escolha, sim, de lutar, perdoando, e de viver uma nova vida, e de construir a minha família. Porque quando eu não resolvo, quando eu não luto essa luta anterior, não resolvo os meus conflitos com os meus pais, né, na minha família, isso me influencia realmente, às vezes vai influenciar até a minha escolha do meu cônjuge, né, do meu marido ou esposa, no caso dos meninos. E aí realmente eu vou levar isso para o meu casamento. Agora, quando eu resolvo colocar na cruz de Cristo e lutar da maneira de Deus, da maneira certa, eu realmente tenho a oportunidade de escolher uma nova pessoa, né, de acordo com Deus, lógico, a direção de Deus, colocando também diante do Senhor, e construir uma nova história e vencer. Então a maior parte da tua vida vai ser com a família que o Senhor vai lhe dar. Então lute, enfrente, na verdade, enfrente o que você precisa ainda enfrentar, o que ainda não está resolvido. Se você ainda não honra verdadeiramente seus pais, se existem coisas ainda a serem resolvidas, resolva, porque Deus tem muito mais para você. Não fique preso ao passado. Quando eu falei que Deus falou comigo nessa palavra, né, a respeito de amizades e tudo, de fato eu não esperava que Ele fosse me tratar, né? Já tive me tratado em algumas áreas, mas eu falei assim, Senhor, parece que estava o mundo caindo, né? Um desentendimento aqui, outro ali, pessoa, aí depois vem um terceiro. E eu ficava assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, eu não quero passar por isso. Né, eu não quero, é tão difícil, né? Amigas, tudo, e você tem que ter conversas difíceis. E é aquele sentimento, né, que ficava em mim de ofensa, de injustiça. Muito, né, me oprimindo mesmo, né? E aí, Deus disse para mim, olha, lute. Porque dizia respeito a verdades de Deus, né? Dizia respeito à verdade de Deus. E uma das situações envolveu até o meu marido, o Dani. Então, ou a gente se firmava naquilo que a gente cria, que a gente crê, aliás, ou era como se a gente estivesse abrindo mão de algumas verdades mesmo, né? E no meu caso particular também. Então, Deus falou, né? Você não pode fugir dessa guerra. Você precisa aprender a passar de uma vez por todas pela dor da rejeição. Gente, não adianta. A gente sempre vai ser rejeitado. Então não adianta a gente aconselhar, né? Vir os conselheiros lá de Anu e dizer assim, olha, mas não é bem assim, né? Não, fulana tá errado. Querer colocar a situação, né, em quem está certo, quem está errado.
A gente tem que aprender a lidar com rejeições. Sempre vai ter alguém para criticar, para te rejeitar. E quando a gente não já enfrentou as rejeições que a gente viveu no passado, seja em família, seja em relacionamentos desastrosos, né, nos quais a gente se envolveu, na época que não tínhamos conhecimento da verdade de Deus, a gente vai sempre voltar com esse sentimento a cada vez que uma pessoa não concordar ou desaprovar ou criticar nossas atitudes. A gente vai reagir da mesma forma, relembrando as antigas rejeições. Por isso que a gente tem que enfrentar. Que Deus falou, você precisa aprender a passar mesmo pela dor da rejeição. Porque eu não te rejeito, eu estou contigo e eu te justifico. Porque a nossa vontade muitas vezes é lutar da forma errada, querendo convencer o outro de que ele está errado. Né? E arrumar aliados. E a luta errada. Porque o Senhor, Ele sofreu e sofreu calado. Ele foi levado como cordeiro para ser tosquiado, humilhado. E não abriu a boca. Então é assim, e o Senhor me falou. O que é mais importante? Amizades? Eu estou acima de qualquer coisa mesmo? Lute calada, lute servindo mais, lute orando mais, lute a luta certa. Às vezes lutar, a luta que Deus pede para você é esperar. Às vezes é a luta contra a tua ansiedade. O Senhor diz, espera. Aí você pergunta de novo. Teve uma das meditações essa semana, do Bom Dia Santo Espírito, que falava exatamente sobre isso. Não sei se vocês acompanharam. Que você pedir novamente direção do Senhor para aquilo que Ele já te respondeu é pecado. Porque Ele já te respondeu e na verdade você está agindo com desobediência, porque você está perguntando de novo até ouvir aquilo que você quer. Não é assim que a gente faz? Mas Deus, não, agora vai ser assim. Se aparecer uma pessoa de roupa amarela naquela escada, quando eu chegar na Roots, então é porque sim. Sendo que Deus já falou. Gente, eu fui contar isso de um sinal, dos sinais do Senhor para uma amiga do trabalho. Ela começou a fazer isso com tudo. Eu falei, meu Deus, eu criei um monstro, brincadeira. O que eu fiz, Senhor? Que aí a gente pensa que é só joguinho com o Senhor, né? Eu sei que Deus faz. Eu sei que a gente coloca o Senhor à prova e Ele responde. Mas às vezes a gente começa a fazer joguinho, Ele já respondeu e a gente fica, não, mas espera aí, Deus, vamos ver se é mesmo, né? E às vezes Ele está te pedindo para esperar. Não é o tempo. Não é o tempo. E quando a gente adianta ou atrasa o tempo de Deus, a gente perde todas as bênçãos que haviam sido reservadas. Claro, Ele é um Deus que restaura, que perdoa, sim. Mas a gente perde. A gente sempre perde quando desobedece, né? Então, às vezes, a luta que Deus quer é para você se calar. Em Salmos 27:14 diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então Ele está falando, seja forte, tenha coragem, espere. É essa a luta. Não é seja forte, tenha coragem, vai fazendo as coisas do jeito que você quer. É espere. E tem coisas que a gente sabe sim o que o Espírito Santo está falando. A gente vai para a direção errada e luta a luta errada, é por desobediência. Porque a gente sabe exatamente o que Ele espera de nós. Se a sua luta hoje é abrir mão de um relacionamento que você sabe que Deus está te pedindo, eu peço que o Senhor realmente fale ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração essa noite, e que você enfrente essa luta, porque Ele não pede nada para você, que Ele não tem algo muito melhor para te dar. E às vezes a gente se sujeita a algumas coisas desnecessariamente, lutas vãs, a luta de Anum, e o massacre vem depois. Então, lute contra os vícios, lute contra o pecado, lute contra a avareza do seu coração. Nós precisamos lutar essas dores, precisamos lutar contra a depressão, pedir ajuda, essa é a luta correta. Lute pela família, lute pela vida. Versículo 12, seja forte
e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Existe um equilíbrio entre a nossa fé e as ações do Senhor. A gente coloca diante de Deus, né? A gente faz a nossa parte, como eu falei. A gente pede a força do Senhor e age com bravura, mas que seja feita a vontade de Deus. Deus não é uma marionete nossa, né? Que vai só fazer aquilo que a gente quer. Então a gente age, mas a gente aceita a vontade de Deus. Assim que tem que ser, né? Assim que a gente busca ser. Então Deus te pergunta, de que lutas você tem fugido? Quais lutas você tem lutado sem necessidade? Pela força do seu braço. Quem é você nessa guerra? Você é Davi, que está fazendo o que tem que ser feito, que está agindo com coragem, com bravura? Ou você está na luta de Hanum? Por maus conselhos, por fazer do jeito que você acha que tem que ser feito? O Senhor, Ele dá a vitória. Lute a luta certa e Ele vai te dar a vitória. Conforme a vontade, a soberana vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Os planos que Ele tem para a nossa vida são planos de bem, de prosperidade, de um futuro bom e não de mal. Por que a gente não confia? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que faz, Ele faz, diz a palavra. E aí existe outra situação, que é de lutar a luta completa. Como eu falei, depois desse versículo 10, vem o 11. Que a luta é quando eles iam sair, né, os soldados israelitas iriam sair contra os amonitas, que eram os verdadeiros donos da guerra. Vocês lembram? Porque eles já tinham derrotado os aliados, né, os arameus. E aí Davi não foi. Eles já tinham ganho, né, quase toda a luta. Acho que ele pensou assim, não é tão... É desnecessário que eu vá, essa luta está ganha. E aí ele se omitiu e não foi. E aí vocês sabem o que aconteceu? Como eu falei, né, justamente a história triste mesmo de Davi. Em que ele não vai à guerra, em que ele fica, deseja a mulher de um dos seus comandantes, de um dos seus soldados, adultera, tenta cobertar o seu adultério, né? Chama Urias porque ela engravidou e tenta fingir, armar uma situação para eles ficarem juntos e fingir que o filho era dele, não dá certo. Aí ele já manda que ele fique na frente da linha de combate numa guerra para que ele fosse morto. E indiretamente, né, ele assassina Urias. Porque ele não lutou a luta completa. A gente precisa começar e precisa terminar. Existem problemas que a gente começa a resolver e quando, né, o BO vai ficando grande, a gente fala, não quero mais ter essa conversa, não quero, e fica adiando. E essa parte da história de Davi é muito triste, porque isso muda toda a história dele, na verdade, né? Quando a gente continua lendo, no caso foi 2 Samuel, porque a história também é contada em Crônicas, a gente vê que Davi nunca mais foi o mesmo. Parece que ele estava sempre numa insegurança, né? Ele foi omisso depois também com os filhos, enfim. Porque ele não completou a luta. Muitas vezes o Espírito Santo nos diz o que devemos fazer, né? Vá para a igreja, vá para a Roots, vá para a célula, resista às festas. Aí às vezes a gente acha que a luta já está ganha, como Davi fez. Não, a gente já ganhou quase toda a luta, eu não preciso ir. A gente fala assim, não, é só, só uma saidinha, só um golinho aqui é vinho, né? Só isso. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda, né, meninas? Até na roupa que nós estamos vestindo. E a gente fala, não tem nada a ver.
E aí a gente se expõe e não luta a luta certa. E são resquícios ainda de necessidade mesmo de aprovação. Por isso que é a luta errada. Eu fico muito triste quando eu vejo realmente, né, mulheres, meninas jovens apelando para a sensualidade, porque eu vejo que é uma luta errada, né, para ser aceita, para se sentir bonita, para conquistar, para receber um elogio. Quando na verdade, quando a gente realmente é autoconfiante, a gente não precisa apelar, não é verdade? A gente não precisa. A gente luta mesmo, as nossas lutas são outras. E eu nem estava programado para falar isso, tá? Mas o Espírito do Senhor quer que eu fale. Então, quando nós dizemos não para as coisas de Deus e sim para as coisas do mundo, nós estamos fugindo do nosso posto, nós estamos fugindo da nossa missão, nós estamos fugindo da nossa luta, nós estamos fugindo da guerra, nós estamos sendo apáticos e omissos, como Davi foi nesse final. Então, quando a gente diz não para as coisas de Deus ou para a direção do Senhor, nós estamos lutando a luta errada, nós saímos do nosso posto, porque nós nascemos realmente com um propósito certo em Deus. Todo mundo tem um propósito, não é verdade? Então não importa se nós somos traídos, eu sei que dói, do que passamos, né, na infância, tudo isso dói, mas não importa o que fizeram conosco, mas o que nós vamos fazer daquilo que fizeram conosco, isso é o que importa. Muitas vezes nós, como líderes ou discipuladores, né, muitas vezes nós também somos rejeitados e confrontados por não dar o direcionamento de acordo com o que as pessoas, né, muitas vezes querem ouvir. E muitas vezes pode acontecer de a gente querer enfeitar, né, o evangelho, para não perder a admiração, para não perder a aprovação. Isso também é a luta errada. A pessoa pode até ficar com raiva de você no momento, mas você colocou ela na direção do Senhor. E mais uma vez eu digo, a gente precisa aprender a passar pela dor da rejeição, da crítica, das afrontas, porque tudo é para a glória de Deus. E como nós temos que lutar? Agora vem o SOS da luta em Deus. S de santidade. O de obediência. E S de novo de sacrifício. Ser santo é muito mais do que não fazer sexo, né? Que às vezes a gente foca nisso, né? Santidade, santidade, santidade. Ser santo tem que ser a nossa expressão de Cristo. Ser santo não é fazer ou deixar de fazer. Ser santo tem que ser. Realmente ser. Ser alguém diferente. É assim que devemos lutar. Onde quer que estejamos, né? Ter coragem, ter peito para agir diferente mesmo. Ter coragem para recusar algumas coisas que para o mundo é normal. Ter coragem para se vestir diferente mesmo, meninas. Ter coragem mesmo para dizer não. Antes do casamento, nem pensar. Não, se você não professa a mesma fé que eu, não tem como. Essa é a santidade, é você ser, você saber, ter identidade mesmo em Cristo. O Senhor nos chama em primeiro lugar, não é para servir, não é para pregar, não é para estar aqui. Ele nos chama para sermos santos. A todos os amados de Deus, que está em Roma, lá em Romanos diz, né? Chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então lute buscando a santidade. Essa é a verdadeira luta, e essa luta é difícil. Essa luta é difícil. Essa é a luta mais difícil, porque é a porta estreita. E às vezes a gente pensa que está lutando a luta certa, né? Ah, não. Bobagem, isso aqui eu consigo. Né? Eu me garanto. E é um engano, é a luta errada.
O Senhor fala, né? Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Obediência. Ou de obediência ou de orgulho zero também pode ser. Não importa se você está certo ou errado, não importa se você começou ou não essa briga. O orgulho é prisão. Você não precisa provar para ninguém que você está certo. Quando você age da maneira certa, o Senhor é que nos justifica, né? O Senhor nos justifica. Ele que está vendo, Ele que sabe. Então, se eu sou obediente, estou fazendo a vontade de Deus. E a obediência tem que ser total. Porque a obediência, aprendi no Senhor isso, que a obediência parcial também é desobediência. E a obediência tardia, a obediência tem que ser na hora também, que o Senhor fala. Que a obediência tardia também é desobediência. Tem uma passagem, acho que é 1 Samuel, que Saul precisava também atacar, né? Uma população, né? Uns povos, e Deus fala, por algum motivo, o Senhor falava assim que ele tinha que exterminar todo mundo e que não podia levar nada do que tivesse lá. E ele faz quase tudo que o Senhor pediu. Só que aí ele deixou algumas pessoas vivas, né? Um rei, pegou alguns, né, objetos de ouro. E aí Deus veio com a mão pesada dele. E a gente pensa, uai, mas ele fez quase tudo certo. Não, porque a ordem do Senhor foi outra, a direção de Deus foi outra. Se um pai fala assim para uma criança, olha, você não pode mexer, colocar o dedo em nenhuma das tomadas aqui desse templo, meu filho, que pode dar choque. Se ele colocar em uma tomada, ele foi obediente, porque afinal tem umas 15 aqui, ele só meteu o dedo na tomada em uma. Não, né? O comando era, você não pode colocar o dedo na nenhuma das tomadas desse templo. E às vezes a gente faz algo e fala assim, mas Senhor, mas só isso. Tem pecados, né? Que às vezes fala assim, não, mas... E não confessa. Não confessa os amassos que ninguém viu, né? Não confessa a masturbação. Por quê? Não, mas eu fiz quase tudo certo. Às vezes, né? Perdão dizer, mas só não rolou o ato em si, né? Mas de tudo mais aconteceu. E aí não fala, parece que está obediente, total. Não confessa. Ou quando Deus manda a gente falar alguma coisa, fazer algo, e a gente não fala assim, não, Deus, depois. E aí Deus fala comigo nisso, ó. Quando Ele diz assim, agora, eu fico, agora. Deus fala para você ter aquela conversa difícil. Aí você fica esperando a oportunidade, aí vem os enganos, né? Ah, mas se eu falar agora vai estragar, porque a gente combinou de sair à tarde, todo mundo em família, vai quebrar o clima, e não, vou falar depois. E aí não obedece. O Senhor fala, olha, você vai servir agora, né? Em tal lugar. Você vai servir no encontro com Deus. Ah, Deus, nesse encontro não dá, porque vai ter o casamento de não sei quem bem no dia, tá? Mas no próximo... Mas Ele não falou no próximo, Ele falou nesse. E o último S da luta, o de sacrifício. E os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Em Salmo 51, 17. Não há outra forma de viver a vida cristã a não ser numa luta constante contra o eu, numa morte constante, contínua do eu. Esse é o sacrifício que Deus quer. O sacrifício do nosso coração em primeiro lugar. Não existe nada mais valioso que o Senhor. Então a gente precisa sacrificar aquilo que Ele pede para se sacrificar. Se você está vivendo lutas e não sabe por quê. Se você está vivendo lutas e não sabe se é a luta certa, se está fazendo certo. Creio que Deus quer falar com você essa noite, falou com você. Sobre as formas de saber se você está lutando a luta certa.
e sobre as ferramentas que você tem para enfrentar aquilo que é necessário, para lutar as lutas certas. Você pode se colocar de pé? Nós temos o maior exemplo de quem enfrentou a maior luta, o mais difícil, que foi o nosso Jesus. Porque quando ele estava prestes a ser crucificado, a oração dele foi: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele não fez o que era da vontade dele. Claro, a vontade dele não era passar por aquilo, mas ele tinha propósito. Ele foi enviado para isso, ele não podia fugir desse propósito. E ele falou que seja feita a tua vontade. E é isso que Deus pede de nós.